Então, vou levar para aquele nosso papel. A contribuição do garoto, tanto do Fundamental 2 quanto do primeiro ano do ensino médio. Tá certo? Então, eu vou trazer para cá, porque aí evito de fazer as contas novamente. Tudo bem? Menos, venho aqui, né? 6x mais 48 sobre quanto? 5. Não esquecer que isso daqui é a F e essa aqui é a G, tá? No futuro a gente vai precisar dessa informação. Beleza? Tranquilo? Então, contribuição do garoto, não esquecendo que o garoto continua resolvendo o cálculo de área na forma anterior. Ele pega essa medida vezes essa medida e continua dividindo por quanto? Por 2 e o que há de vir. Tá certo? O que há de vir. Agora, o que acontece? A contribuição do garoto do ensino do Fundamental 2, nono ano, e do primeiro ano do ensino médio, com muita propriedade. Agora nós vamos adentrar no segundo ano do ensino médio e vamos apresentar uma outra forma de se fazer essa conta. Tudo bem? E a pergunta natural é a seguinte: qual é a contribuição do garoto que está estudando no segundo ano do ensino médio para a resolução dessa problemática? E aí eu te digo, no segundo ano do ensino médio, ele aprofunda um pouco a geometria e ele vê outras formas de fazer esse cálculo de área utilizando outras situações, como a forma de Clapeyron e coisa parecida, entendeu? Mas ele continua mantendo a seguinte coisa: a medida da base vezes a medida da altura dividido por 2. Porém, o garoto vai estudar aqui ferramentas que vão ser utilizadas no terceiro ano do ensino médio para esclarecer isso de uma outra forma, que é exatamente o que eu vou fazer agora. Então, o que é que o garoto do segundo ano do ensino médio vai contribuir lá no terceiro ano do ensino médio? Então, o garoto olha para esse triângulo aqui, por exemplo, para esse ponto bem aqui. Então, aqui ele tem um ponto O, o ponto O. Esse ponto O, ele tem abscissa 0 e ordenada 0, tá certo? Ele olha esse ponto aqui, que eu vou chamar de ponto P. Esse ponto P tem abscissa 3, ó, abscissa 3, e ordenada quanto? 6, ordenada 6. Esse ponto aqui eu vou chamar de ponto Q, ele tem abscissa 8 e ordenada quanto? 0. 0. Tá certo? Então, ele consegue identificar isso no plano cartesiano sem nenhum problema. Isso no segundo ano do ensino médio. No segundo ano do ensino médio, o garoto ele já está estudando uma coisa chamada determinante. Determinante. Então, ele olha o determinante, embora o professor não fale isso dessa forma, então ele tem aqui, tá certo? Ele tem aqui o que você chama do determinante, como sendo uma função, embora não seja dito isso no ensino básico, né? De uma matriz do tipo 3 por 3, tá certo? A entrada dela é nos números reais e isso chega nos números quem? Reais. Então, ele pega uma matriz A, tá certo? E calcula o determinante dessa matriz A. Ou seja, o determinante, ele é uma função. Ele é uma função. E aí existem algumas formas de você fazer essa conta, tá certo? Obviamente que o elemento neutro, só uma observação, tá certo? Uma observação. O 1 é o elemento neutro dos números quem? Reais. Ou seja, qualquer número, para todo x que você tome nos valores reais, quando você pega o 1 e multiplica por esse número, ou esse número multiplicado por 1, você obtém o próprio número, tá certo? O próprio número. E aí tem toda uma explicação vetorial que não vem ao caso agora, mas você consegue aproveitar aqui e você consegue escrever uma matriz, só que uma matriz que você vai usar o elemento unidade, tá ok? Para você fazer a conta, já que vai envolver produto e o 1 é elemento neutro da multiplicação. Na verdade, é como se eu copiasse esse triângulo no plano e levasse ele
para o espaço, no espaço tridimensional. É exatamente, você levanta ele de uma unidade no espaço tridimensional. Mas isso é uma outra história que eu não vou comentar agora. Entendeu? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pensar numa matriz, tá certo? Onde essa matriz eu tenho essas entradas, ó, 0, 0, 3, 6, 8, 0. E aqui eu uso a unidade. Nesse momento, de uma maneira muito brusca, eu estou pensando em algo vetorial, copiando do plano para o R3, uma imersão. Eu pego o plano e estou fazendo uma imersão dentro do espaço tridimensional. Mas também não vem o caso agora. Então, eu estou contribuindo porque eu peguei essas X e Y. Aqui, obviamente, eu olho como sendo Z, tá certo? Mas eu estou aproveitando isso, aproveitando o fato do 1 ser o elemento neutro da multiplicação, mas a explicação para isso daqui é vetorial. É vetorial. Beleza? Sendo assim, o que acontece? Eu tenho a minha matriz e agora eu vou fazer o quê? Calcular o determinante. Tudo bem? Então, vamos lá. Eu quero que você observe a importância do professor que trabalha com matemática do 1º ao 5º ano saber pelo menos a matemática até o ensino médio. Porque a visão da águia é a visão do... Porque tudo que eu estou fazendo aqui, o garoto lá do 1º aninho, 2º aninho, usou. Ele usou. Tá certo? E olha que agora eu estou passeando pelo ensino médio. Ou seja, o professor que trabalha com matemática do 1º ao 5º ano, que não tem essa visão, ele tem a visão igualzinha ao aluno dele do Fundamental 1. E isso não é bom de jeito nenhum. Tu tá me entendendo? É isso que eu gostaria que todos os professores que estão escutando esse vídeo, que trabalham com Fundamental 1, que eles deveriam fazer capacitação e entender, literalmente, toda a matemática do Fundamental 1, 2 e médio. E aí nós teríamos uma escola diferenciada. E todo professor do Fundamental 2 e médio deveria dominar a matemática de universidade, do 3º grau, para que ele possa ser um bom ensinante do Fundamental 2 e médio, e você vai ver já já o porquê. Tudo bem? Então vamos lá. Então, feito isso, eu estou calculando o determinante. Ó. O determinante é uma função, senhores. É uma função. O meu domínio são as matrizes, nesse caso, as matrizes 3 por 3, chegando nos números quem? Reais. Então, aqui, nós estaríamos calculando, por exemplo, o determinante da minha matriz A, e eu vou utilizar para isso essa nomenclatura, obviamente. 2 barras, embora ter saído assim, né? Deixa eu tentar consertar aqui. Tá ok? São 2 barras, e aqui eu coloco 0, 0, 1, 3, 6, 1, 8, 0, 1. E agora eu vou utilizar para me fazer essas contas a regra de Sarros. E aí, mas Anselmo, Sarri. Anselmo, como é que é isso? Volte lá e verifique, né? No 2º ano do ensino médio, tá certo? Então, a minha principal aqui dá 0. As paralelas, as principais, né? Então, essa aqui também dá quanto? 0. E essa daqui também dá quanto? 0. Então, a principal e as paralelas às principais, todas deram quanto? 0. Tudo bem? Agora, eu vou mudar a caneta para você ver. Agora, eu vou pegar quem? A secundária. Preste bem atenção. Essa secundária, quando você multiplica, dá 48. Então, aqui eu olho menos 48. Essa aqui, ó, 0 e aqui 0. Então, o determinante da minha matriz A é igual a menos 48. Menos 48.